Olá pessoas, como vocês estão? Hoje eu vim trazer um vídeo que todo mundo já fez, mas eu tava com vontade de fazer e sim, só consegui fazer no meio de julho, então tá valendo, né? Eu acho que isso é o que importa. Vim trazer a tag dos 50%. Para quem não sabe, esse vídeo é um vídeo que o Vitor do Aquele GF traduziu lá de fora já há muitos anos, né? A galera faz esse vídeo. E todo ano eu digo que vou fazer e acabo perdendo, né? Chega em julho, eu falo, pô, vou fazer em julho. Mas enfim, gente, é isso, vou fazer em julho, tá valendo ainda, né? Assim, a gente acabou de começar o segundo semestre, então acho que ainda dá para falar do primeiro semestre. Essa tag ela tem várias perguntas, várias categorias, e eu vou fazer a versão que o Vitor fez esse ano, que ele deu uma adaptada, porque, né, a gente vai ficando mais velho, e tem umas coisas que, tipo, para mim não fazem sentido. Por exemplo, na tag original tem lá qual foi seu personagem favorito do primeiro semestre. Gente, eu acabo de ler o livro e quando eu começo a ler outro, a não ser que o personagem tenha me marcado muito, assim, eu já esqueci o nome, eu lembro do que ele fez, né, do que aconteceu, mas assim, nomes, tem umas coisas de tipo, qual o seu crush literário? Gente, nunca tive, né? Então, achei que a adaptação que ele fez esse ano ficou mais compatível também, comigo, né, acho que também era por isso que eu não fazia nos outros anos. E aí eu resolvi fazer, eu já vinha pensando nisso bastante. Então eu estou com a minha colinha aqui, das perguntas, e aí vou falar para vocês. Vai ter livro que vai aparecer em mais de uma categoria, normal, é isso mesmo, né. Eu li então até o final de junho 30 livros, eh, e vamos fazer aquele parênteses aqui que não é para você se comparar. Você pode ter lido menos, você pode ter lido mais, você pode não ter lido nada e tá tudo bem. Esse é o meu ritmo, que inclusive esse ano tá mais lento do que os anos anteriores, né? Normalmente eu atinjo ali 30 livros em abril, maio. Por quê? Porque nas férias do começo do ano eu leio muita coisa e esse ano não foi assim. Esse ano eu não tenho conseguido ler muito, né? Então, boa parte desses livros eu li realmente no começo do ano. É, Enfim, os horários estão loucos e é isso. Então, assim, se você não leu nem um terço disso, não é para você ficar se chicoteando. Eu sou uma pessoa que leio muito rápido, a leitura é o meu hobby preferido, né? Então eu prefiro mil vezes pegar ir para cama cedo e pegar um livro do que ficar vendo televisão. Então, assim, eu leio, enquanto estou esperando minha filha nas atividades dela, eu leio no transporte público, né? Então, assim, é o que eu gosto de fazer, né? Então, assim, por favor, não se compare, tá? Vamos lá. A primeira categoria são os 3 melhores livros que você leu até agora esse ano. E aí, gente, assim, disparado, disparado, o melhor livro que eu li esse ano, e eu acho que vai ser o melhor livro que eu terei lido esse ano, e talvez tenha sido o melhor livro que eu tenha lido em muito tempo, foi de fato Cem Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Eu nunca tinha lido nada do Gabo, eu sei, uma falta grave, uma pessoa chega na minha idade não ter lido nada do Gabo. Mas, eu não sei porque eu tinha muita resistência, eu achava que eu não ia gostar de Cem Anos de Solidão, porque eu acho que, na verdade, eu nunca tinha lido a sinopse direito de Cem Anos de Solidão e não sabia exatamente do que se tratava. Como lançou a série no final do ano passado, né, eu só queria ver a série depois de ter lido o livro, né, eu tenho um pouco disso. Então, no começo do ano, foi o primeiro livro que eu li esse ano, eu acho, e, enfim, gente, e aí foi isso. Eu acho que é por isso que os outros livros, eles são, livros bons, assim, porque nada chega perto de Cem Anos de Solidão. Um outro livro que eu gostei muito também, que eu li mais recentemente, foi 10 minutos e 38 segundos Nesse Mundo Estranho, da Elik Shafak, que é a mesma autora da Ilha das Árvores Perdidas, que muita gente conhece, eu tenho, mas eu não li ainda. Eu achei esse livro muito bom. Tem muita gente que acha a segunda parte irregular, eh, né, que a primeira parte do livro é muito muito melhor e tal, mas eu gostei demais do livro. O livro conta a história da Leila Tequila. A Leila Tequila é uma prostituta e ela já começa o livro sabendo que ela morreu, né, então lá na primeira página do livro, você sabe que o coração dela parou de bater.
E esses 10 minutos e 38 segundos, então, são teoricamente o tempo que leva entre o seu coração parar de bater e o seu cérebro parar de funcionar e você de fato morrer. E aí, nesse tempo, na primeira parte do livro, ela vai então lembrando da vida dela, e aí a gente vai conhecendo a vida dela a partir dessas lembranças. E ela cria ali na vida dela, a gente vai entendendo por que que ela virou uma prostituta e tal. Ela tem ali uma rede de amigos. E a segunda parte do livro, então, são esses amigos tentando entender o que aconteceu com ela e tentando dar um funeral decente para ela. Eu achei o livro muito bom mesmo. Nossa, super recomendo. Fiquei com muita vontade de ler os outros livros dela. Então foi um livro assim que me surpreendeu bastante, assim, que eu gostei muito. E aí, gente, o terceiro livro, por que não? Vamos botar uma comédia romântica, né? Assim, eu li vários livros legais, mas vamos botar uma comédia romântica nessa lista. E não poderia deixar de ser uma comédia romântica da Abby Jimenez, né? Então, eu gostei muito. Eu li 2 livros da Abby Jimenez esse ano, que foi o Playlist para um Final Feliz e o Até o Fim do Verão. E desses 2, assim, eu gostei dos 2, mas eu acho que Até o Fim do Verão me emocionou um pouquinho mais. Então eu gostei bastante também. A segunda categoria são as melhores continuações que você leu até agora nesse ano. Eu não sou uma pessoa muito de sagas, eu até tenho, inclusive, algumas sagas que eu preciso ler, né? Então, tem O Ceifador, por exemplo, que eu li o primeiro livro, não li os outros. Tem O Tempo e o Vento, né? Que eu li a primeira parte, não li as outras 2 e quero ler. Mas eu tenho, assim, uma certa dificuldade, assim, quando o livro é muito grande, quando é muito complexo, assim, de já emendar um no outro, sabe. E aí o que acontece é que os anos vão passando e eu não termino as sagas. Enfim, então, assim, eu não li, nenhum livro de continuação esse ano, mas eu vou botar nesta categoria Até o Fim do Verão, da Abby Jimenez, porque ele acontece no mesmo universo de, parte do seu mundo e para sempre seu, né, então são personagens ali desse universo. Até o Fim do Verão, então, fala, de 2 pessoas, né, que obviamente eu não vou me lembrar mais do nome, mas tem um cara e essa menina que é do universo, então, do parte do seu mundo, né, e para sempre seu, que é uma enfermeira, e e ele então, ele acredita que ele tem ali uma maldição, que é toda vez que ele termina um relacionamento, a pessoa com quem ele terminou encontra ali o amor da vida dela e se casa, enfim, e ele continua ali solteirão. E essa menina, que é a enfermeira, ela também acredita nisso, e um dia ele posta isso numa rede social, ela vê, e aí eles começam a conversar. E ela é uma enfermeira itinerante, né, então ela e a amiga dela, elas passam 3 meses em cada lugar. E aí, ela resolve então, eles 2 resolvem que eles deviam então namorar de mentira, pra tentar quebrar essa maldição, né. Então se os 2 namorassem de mentira, eles iam anular essa maldição, quando eles terminassem, cada um ia encontrar o amor da sua vida. E aí, gente, a gente já sabe o que vai acontecer, né. Então, até o fim do verão, porque ela pega, então, esses 3 meses ali do verão, vai para a cidade onde ele mora, né, aplica lá para um hospital lá, para ela poder ficar perto dele e eles namorarem de mentira, né. Então é claro que acontecem, muitas coisas, né, como todos os livros da Abby Jimenez, tem ali tem sempre um drama, familiar ali no meio, né, tem sempre uma outra questão. Os personagens costumam ser mais velhos, né, então acho que é por isso que eu gosto também bastante dos romances dela. Enfim, gente, eu adorei, eu chorei horrores, enfim, já vamos falar disso em algum momento. A terceira categoria são lançamentos do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito. Eu coloquei 7 livros nessa lista, só olhando aqui em volta, e eu fiquei muito feliz de ver que 5 desses livros são brasileiros. Então, quais são os lançamentos que aconteceram no primeiro semestre e que eu não li, mas eu quero muito ler e que eu já tenho aqui em casa, inclusive. Então, eu só botei nessa lista livros que eu já tenho. Querida Tia, da Valérie Perrin. A Valérie Perrin é a mesma autora de Água Fresca para as Flores, que eu adoro. Eu tenho 3 também dela e eu não li ainda.
Atmosfera, da Taylor Jenkins Reid, né, acabou de ser lançado. Eu tô bastante curiosa com esse livro, assim, porque eu já vi, assim, algumas pessoas que leram, né, e está dividindo opiniões. A Taylor, ela divide opiniões, e eu gosto muito de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Eu não acho muita graça em Daisy Jones, que todo mundo ama. Eu gosto de Malibu Renasce. Então, assim, eu gosto desses livros dela que são um pouco mais dramáticos, assim, sabe? Evelyn Hugo eu acho legal. Eu gosto mais de Malibu Renasce do que de Evelyn Hugo, né? Então, enfim, não sei muito bem. Eu sei do que se trata ali, mas eu não sei muito bem qual é realmente o clima ali do livro. E aí, os brasileiros, então, eu quero ler O Santo de Casa, do Stefano Volpe, né? Tudo que eu li do Volpe até agora, eu adorei, né? Eu acho que eu só não li um livro dele, e todo mundo fala que esse livro é muito bom, que assim, que tipo, ele se superou, sabe? O Volpe se superou. É, eu comprei esse livro na pré-venda e eu não li ainda, porque eu acho que ele vai ser, assim, tristíssimo, sabe? O outro livro que eu quero muito ler é O Rio que Me Corta por Dentro, do Raul Damasceno, né? É um livro que tá todo mundo falando, né? O Paulo Hatz fez o maior esforço ali para ele conseguir publicar esse livro para uma editora grande. Ele tinha publicado é, de forma independente, né? E saiu agora pela Astral. Eu conheci ele na Bienal, ele é um fofo. E eu sei que eu vou gostar muito desse livro também. É um livro também curtinho, igual ao do Volpe, então eu acho que é desses que dá para ler num dia. O outro é o Mãezinha, da Isabela Cristo, né? A Isabela Cristo ganhou um prêmio com esse livro, e aí esse livro foi publicado pela Dublinense, que é uma editora que eu amo. E eu tô bastante curiosa, porque a Isabela, ela é médica, e, e no livro, na verdade, é uma médica que tem um filho, eu acho que nasce prematuro e precisa ir para UTI. E aí ela agora não é mais médica, ela agora é uma das pacientes. Então eu acho que é um pouco dessa visão, assim, né? Então acho que vai ser bem, bem interessante. O outro é o Cartografia para Caminhos Incertos, do Ian Fraser. O Ian Fraser é o autor do A Vida e a Morte de Severino Olhos de Dendê, que eu sei que muita gente fala bem, mas eu confesso que eu não tive muita curiosidade de ler esse livro. Talvez depois de ler a Cartografia me dê vontade de ler. Mas ele tem uma pegada realmente de ficção científica. E o Cartografia para Caminhos Incertos, se não me engano, tem uma pessoa que mora numa cidade que ela desaparece, né, ali para ela não ser encontrada. E só que aí a pessoa, eu acho, de quem ele gosta, sai dessa cidade, enfim, e aí ele vai atrás dessa pessoa fora da cidade, só que aí depois ele tem que reencontrar a cidade, né? Então me pareceu assim uma premissa bastante interessante. O último livro dessa lista que eu quero muito ler é o Batida Só, da Giovanna Madalosso. Eu nunca li nada da Giovanna. Tenho vontade de ler tudo, mas o Batida Só me chamou a atenção. Então eu comprei na Bienal e tenho vontade de ler. A quarta categoria é o livro mais aguardado do segundo semestre. Gente, eu vi vários posts que passaram na época, né, antes ali da Bienal, da galera que é parceiro das editoras, mostrando, né, os eventos das editoras, o que vai vir, o que não vai vir, e eu não lembro de nada. Eu realmente não lembro de nada. Então, assim, os dois livros que eu lembro, mais ou menos, é que vai ter um livro novo da Hebe Jimenez, então, assim, se ela publicar a lista de compras do mercado dela, eu quero ler. E um livro adolescente, que é O Cúmplice do Vilão, que é a continuação de Assistente do Vilão e Aprendiz do Vilão, que eram livros muito improváveis de eu ler, porque são livros realmente jovens, né, de fantasia, e acabei lendo no Clube da Mari e achei divertidíssimo. Acho até que vou comprar para eu li no Kindle, né? Vou comprar para minha filha ler, ou vou dar o Kindle para ela ler, porque eu acho que ela vai achar divertido. É uma vibe meio, uma ambientação meio Shrek, sabe, assim. Então, assim, é muito divertido. E, enfim, inclusive essa semana entrou em pré-venda e já esgotou, não consegui nem chegar perto do livro. Mas, então, é só isso que eu me lembro, gente, eu não lembro de mais nada.
A quinta categoria foram os 3 livros que mais te decepcionaram este ano. E aí, gente, eu sei que eu vou ser cancelada por algumas pessoas com o que eu vou falar, mas enfim, é isso. O primeiro livro, que me decepcionou bastante esse ano foi o 100 Palavras, da Meg Cabot. Esse livro, olha, poderia ter colocado esse livro na continuação. Esse livro é da mesma ambientação de Sem Ofensas e Sem Julgamento, eu acho, que eu gostei pra caramba, né, aquela coisa mesmo, cidade pequena, nã-nã-nã-nã. Esse Sem Palavras tinha tudo pra ser legal, porque tem essa são os personagens são escritores e tal, e enfim, gente, eu sei que isso é super, hiper, ultra clichê, mas eu amo livros que falam sobre livros, livros que os personagens são escritores, eu amo, né, então assim, né? Clichê é clichê por uma razão, né? Mas eu achei chato. Eu não gostei. Eu não consegui comprar a história, sabe? Eu não consegui acreditar na história. Não consegui acreditar naqueles personagens. Não me convenceram nem um pouco. E eu fiquei chateadíssima, assim, eu fiquei realmente muito decepcionada. Não gostei. O segundo livro que me decepcionou esse ano, um livro que todo mundo estava falando, pessoas de quem eu gosto muito, que eu admiro, falando: "Ai, o livro é muito bom, nossa, fiquei muito emocionada, barará, barará", e eu não senti nada disso, que foi o Nós, da Tamara Klink. E aí vamos separar um pouco, assim, o relato, né, dela é realmente impressionante, assim, né, quando você pensa numa mulher super jovem, sozinha, fazendo o que ela fez, eu falo: "Caraca, eu jamais faria isso, essa mulher né, a gente sabe". Mas como livro, né, ler o relato não funcionou pra mim, gente. Não gostei. Então não deu, não deu, né. Assim, não sei, pode ser que pra vocês funcione, pra mim não funcionou. E o terceiro livro, esse sim vocês vão me cancelar, mas eu vou explicar, tá? Não é que eu não gostei, eu vou explicar. O terceiro livro que me decepcionou esse ano foi O Sol é para Todos, da Harper Lee. Eu sei que eu vou tomar pedrada. O livro é bom, gente. O livro é muito bom. Ele toca em assuntos muito importantes. É, tem uma sensibilidade, uma delicadeza. Mas por que me decepcionou? Porque eu esperava muito mais. Aí tem a ver com a minha expectativa. Não tem a ver com o livro, entendeu? As pessoas falavam tanto desse livro que eu esperei outra coisa, né? Eu tenho um problema, eu detectei isso do ano passado para cá, que eu tenho uma dificuldade com livros narrados por crianças. Eu tenho uma dificuldade com isso. Não sei explicar. Então, assim, tem um pouco disso, né? Mas eu realmente esperava mais, sabe? Eu esperava, eu não sei, eu esperava muito mais desse livro. Eu esperava que esse livro ia ser muito mais complexo. Eu esperava que esse livro, e claro, não tem como ele ser muito mais complexo, porque ele está sendo contado por uma criança. Mas enfim, gente, foi isso. Eu gostei do livro, eu gostei muito do livro. Eu acho que as pessoas precisam ler o livro. Eu gostei de ter lido o livro, mas me decepcionou nesse sentido, porque a minha expectativa era muito alta. Então não tem a ver com o livro, tem a ver com a minha expectativa. A sexta categoria é agora 3 livros que só foram ruins mesmo. E aí, gente, eu vou repetir os 100 palavras aqui da Meg Cabot, porque ele não só me decepcionou, como eu achei ele ruim, né? O outro livro que eu achei ruim, na verdade, é uma HQ, é A Louca dos Gatos, da Sarah Anderson. Ela tem outras HQs que eu tenho curiosidade de ler. Eu já tinha, inclusive, ouvido falar que essa era a mais fraca de todas. E assim, até o meio é muito divertido, né? Pra quem tem gato, pra quem gosta de gato, é muito divertido. Só que aí ele tem uma parada ali no. Não sei se é bem do meio pro final ou se é no último terço, né? Que vira uma coisa meio de autoajuda para pessoas criativas, que eu achei, sabe, tipo, por que isso tá aqui? Não faz o menor sentido. E aí aquilo estragou completamente a experiência do livro para mim. E aí, enfim, achei ruim. E o terceiro livro, que também me dói muito dizer, é o Burnout, da Sophie Kinsella. Gente, Sophie Kinsella
era a minha musa, assim, do final da adolescência e do começo da minha vida adulta. A Sophie Kinsella, ela é autora dos livros da Beck Bloom, sabe? Os Delírios de Consumo de Beck Bloom, que tem filme e tudo. E aí, assim, eu adorei Beck Bloom naquela época e eu li praticamente tudo dela, né? Então, assim, posso dizer com propriedade. Eu gostei de praticamente tudo que ela escreveu, mas esse livro eu achei muito ruim, mas muito mesmo, sabe? Não funcionou, eu achei meio forçado. Gente, é claro, comédia romântica é forçada? É forçado, mas assim, tem um limite, né? Então, assim, pra eu achar uma comédia romântica forçada, é porque o negócio realmente, né, extrapolou. Porque eu não sou uma pessoa nada exigente com comédia romântica. Eu quero que me faça feliz, mas eu não fiquei feliz. Não gostei. Não funcionou pra mim. Agora, os 3 livros que mais te surpreenderam esse ano. Gente, muitos livros me surpreenderam esse ano, porque eu li muitas coisas que, por causa dos clubes do livro, né, que eu não teria escolhido ler sozinha, e que mesmo quando eu comecei a ler, eu achei que eu não ia gostar, sabe, tipo, já fui meio: "Ah, não vou gostar desse livro". Então, muitos livros me surpreenderam. Eu escolhi 3 aqui. O primeiro livro foi um livro que eu li no começo do ano para o Clube da Astral Cultural. É um livro que, quando foi lançado, acho que foi lançado no ano passado, eu não dei nada por ele. Eu achei, esse livro aí é mais um livro de celebridade, que é A Vida e a Morte de Kitty Carr, da Crystal Smith Poe. E eu comecei a ler li esse livro no comecinho do ano, nas férias, né? Acho que foi o primeiro livro do Clube da Astral esse ano. E, cara, eu amei o livro, amei o livro. Eu achava que ia ser um livro superficial e o livro não é superficial. Ele fala dessa atriz, que é a Kitty Carr, né, que é uma atriz, de Hollywood, branca, né, considerada branca, super famosa, né, uma mega famosa, ganhou Oscar e tal. Ela morre, né, e aí, ela doa a fortuna dela para para 3 irmãs. Uma delas é uma atriz também que está concorrendo ao Oscar, né. Só que o livro ele vai, falando do presente e falando do passado, então a gente vai, entender a construção da Kitty Carr. Quem é a Kitty Carr, né. Então a gente começa, na verdade, conhecendo a história da mãe dela, né. E aí vai falar sobre, o mesmo universo ali do Sol é para Todos, né, então do sul dos Estados Unidos, né, numa época de segregação racial, né, explícita, né, dos ambientes para brancos, ambientes para negros, então a gente vai conhecer, eu, por exemplo, conheci muita coisa dessa história, né, inclusive, das mulheres negras, né, e de tudo que elas faziam, para conseguir circular nesses ambientes, né, e tudo a que elas se submetiam e eram submetidas, assim. Então, assim, foi um livro que me surpreendeu muito, porque eu não imaginava nada disso, né, assim, eu gostei demais do livro, demais, demais, demais. Eu chorei muito, me deixou muito emocionada em muitos momentos. Nossa, eu recomendo demais esse livro, um livro que saiu, então, né, pela Astral Cultural. Eu adorei. Eu li no Kindle, é um desses livros que eu quero ter o livro físico, porque realmente eu gostei muito. O outro livro que me surpreendeu é O Divórcio em Buda, do Sandor Marai. É um livro pequenininho, né, que se passa em Budapeste. O personagem principal é um juiz, o livro se passa em um dia, né, da vida dele. E aí, o que acontece é que, no final de um dia, ele vai olhar os processos que ele tem para o dia seguinte. Ele é um juiz de divórcios, né? Então, ele vai olhar quais são os processos que ele tem para o dia seguinte. E um desses processos é de um casal que ele conhece, né? São 2 pessoas que ele conheceu separadamente e que depois elas casaram. E aí, então, ele vai, enquanto ele está andando do escritório e vai participar lá de uma festa, de um jantar lá, ele vai relembrando, então, pedaços da vida dele, né? E também como ele conheceu essas 2 pessoas e como é que essas 2 pessoas se encontraram. E a gente vai compreendendo um pouco da construção dele, né? Então tem muita gente que não gostou muito dessa parte do livro, porque achou parada e tal, mas, gente, isso é super importante, a construção ali da pessoa, assim, eu amei. E aí, no final desse jantar, quando ele chega em casa,
esse cara que vai se divorciar, tá lá esperando por ele, e ele não vê esse cara há muito tempo. E aí a segunda parte do livro é uma conversa entre eles dois, e a gente vai descobrindo várias coisas que a gente não sabia, e nossa, cara, o livro é muito bom, muito bom. E o terceiro livro que me surpreendeu, e me surpreendeu principalmente porque, eh, desde que eu vi esse livro a primeira vez, uns anos atrás, né, num outro grupo de pessoas que estava lendo, eu, decidi não ler, porque eu achei que eu não ia gostar. Porque o livro é uma autobiografia, eu tenho um pouco de, reservas com biografias e autobiografias. Eu sou muito seletiva, com isso. Mas foi mais um livro do Buxter pelo Mundo, né, e eu falei: "Bom, então eu vou ler", que é a trilogia de Copenhagen, da Tove Ditlevsen, e eu gostei demais. Esse livro, ele foi originalmente publicado em 3 partes, né, Infância, Juventude e Dependência, e me parece que essas 3 partes foram também escritas em momentos diferentes da vida dela, né, e aí eles fizeram essa edição que são as 3 partes juntas. E, enfim, se o livro fosse de ficção por si só, ele já seria um livro bastante uau, né, que você olha assim: "Caramba, isso foi a vida dela mesmo". Mas o que eu acho mais sensacional é que, quando você lê a parte da infância, ela consegue fazer uma escrita que é como se for ela consegue transpor realmente os sentimentos dela criança, né, pra aquela escrita, né, então é como se fosse ela criança de fato escrevendo. A juventude é a mesma coisa, e aí a dependência, então a gente consegue perceber bem essas diferenças na escrita dela em cada uma dessas fases, né. E, enfim, também compreensível se ela escreveu isso em diferentes momentos da vida dela, né. Mais do que a história da vida dela em si, que tem coisas, bastante impactantes, assim, essa questão da escrita realmente, isso é que me pegou. A oitava categoria são novos autores favoritos, né, e aí que são autores, novos autores? Autores que lançaram seus primeiros livros nesse semestre ou que você conheceu recentemente. Eu separei 3 autores então que eu nunca tinha lido. O primeiro obviamente é o Gabriel Garcia Marques, né, eu nunca tinha lido, eu fiquei apaixonada, eu tô lendo Doze Contos Peregrinos, já separei, já comprei o Crônica da Morte Anunciada, que é outro que eu tenho muita vontade de ler, então enfim, agora eu quero ler todos os livros do Gabo, gostei demais. Uma outra autora que eu nunca tinha lido e que, enfim, tem vários livros e que todo mundo fala, uma autora de romance, que é a Brittany Cherry. Eu tinha um pouco de implicância, por causa das capas dos livros da Brittany, e eu li a playlist esse ano e eu amei. Assim, é isso. Tem romance, mas tem muito drama, tem uma outra camada ali, sabe? Personagens adultos, enfim, gostei muito. E aí eu quero dar uma chance a outros livros dela. E a outra autora também que eu descobri esse ano foi a Cara Hunter, que é uma autora de livros policiais, né? Eu tô achando muito legal a gente ter muitas autoras, mulheres escrevendo livros policiais. Sempre ouvi falar muito bem, não tinha lido. Aí eu li, na verdade o que aconteceu foi que eu li numa maratona do Esquilo o Assassinato na Família, que é o último livro dela, que foi lançado agora, que é um livro inclusive que tem uma estrutura muito diferente, e eu adorei. Eu falei: "Pô, agora eu quero ler outros livros dela". E aí eu li também Daisy Mason, né, Onde Está Daisy Mason, amei, e li Num Porão Escuro. E aí agora só falta Sem Saída para eu ler. Então, gostei muito e imagino que todos os livros que ela lançar eu vou querer ler. Estamos acabando. Nona categoria, um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. Gente, isso é muito fácil, eu sou muito chorona, eu choro. Não, muito difícil ter, por exemplo, uma comédia romântica que não me faça chorar. Eu separei 3 livros que me fizeram chorar, que eu lembro. O primeiro foi a playlist da Brittany Cherry. Meu Deus do céu, como eu chorei neste livro. Eu desidratei quando foi chegando no final desse livro, porque tem uma coisa ali de luto, tem uma coisa ali de drama familiar. E, gente do céu, como eu chorei nesse livro. Meu Deus do céu. Depois, Até o Fim do Verão, da Abby Jimenez, tem sempre um pedacinho que eu dou uma choradinha. Esse também tem questões familiares, ali, coisa com mãe, aí me pegou, dei uma choradinha. E Uma Vida e Tanto, da Emily Henry também. Emily Henry também sempre me faz chorar em algum momento. Então,
Mas assim, gente, eu choro muito fácil. Se eu fosse dizer assim: "Ah, uma pessoa normal, assim, que não é chorona, choraria com esses 3 livros?", acho que só com a playlist. A playlist realmente, nossa senhora. Um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. Gente, muitos livros me deixaram feliz nesse primeiro semestre, porque mesmo os livros que me fizeram chorar, me fizeram feliz. Mas eu resolvi escolher um livro que não foi lançado ainda para o público geral, mas que eu me diverti muito, e que eu acho que todo mundo devia ler, que é E Se Eu Morrer Amanhã, da Filipa Fonseca Silva. Eu recebi esse livro no começo do ano pela TAG, e ele vai ser lançado pela Dublinense, eu acho que esse ano ainda, no segundo semestre. Leiam, o livro é muito divertido. E o livro fala sobre um assunto que não falamos muito, que é sexo na terceira idade. Então a gente tem uma senhora, né, lá dos seus 70 e poucos anos, e o livro começa com os filhos. Ela tem 2 filhos, se não me engano, um filho e uma filha, e eles, né, ali com ela no hospital, porque a sala da casa dela pegou fogo e eles acham que ela tá gagá, né, que ela, enfim, tá esquecendo das coisas, e aí esqueceu alguma coisa acesa e tal. Levam ela pra casa, acho que vai pra casa da filha, só que aí num determinado momento, quando eles vão buscar alguma coisa dela lá, descobrem que ela tem vários brinquedinhos sexuais. Então eles descobrem que ela tem toda uma vida sexual. E, enfim, e aí ela vai contando um pouco disso também, né? Na verdade, ela é que narra um pouco dessa história. Então, assim, é muito legal, é um assunto que a gente não fala, é um assunto que a gente precisa falar, gente. Pessoas mais velhas, elas também têm vida sexual, é importante ter uma vida sexual, é possível ter uma vida sexual. E o livro fala sobre isso de uma forma muito, muito legal, assim, é uma forma leve, mas tem muitas reflexões ali em torno daquilo, da relação com a filha, da relação de nós filhos com os nossos pais mais velhos, sabe? Assim, nossa, achei muito legal. É um livro pequenininho, muito fácil de devorar, então fiquem de olho quando sair pela Dublinense, não deixem de ler. E a última categoria, então, quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? Gente, eu preciso ler os livros dos clubes dos livros onde eu me enfiei, né? Então, assim, nesse segundo semestre, eu não vou participar do Clube das Jovens Senhoras, porque eu não vou dar conta, de fato. Segundo semestre eu tenho mais aulas, então é mais complicado para mim. Mas eu tenho o Bookster pelo Mundo, né, que foi o ano inteiro, né? Então eu tô tentando ler os livros dentro dos meses mesmo. É, Tem o Clubinho da Mari, né? Que aí eu não necessariamente leio todos os livros, porque, enfim, eu não sou muito de livro de fantasia, então quando tem livro de fantasia eu normalmente não leio. É, e e no Partenon, lá da Fernanda Oliveira, vai ter o projeto do Byung-Chul Han, que é o filósofo lá da Sociedade do Cansaço. Eu acho que vão ser 3 ou 4 livros que a gente vai ler até o final do ano. O primeiro é a Sociedade do Cansaço, que eu já li no Kindle e comprei agora no físico, porque eu quero reler. Não li num momento muito legal, assim, não prestei muita atenção no que eu estava fazendo. E é um livro que realmente eu preciso ter ele físico para anotar, rabiscar e tal. Não funcionou muito ler ele no Kindle, não. Enfim, então, os livros dos clubes dos livros eu quero ler e eu preciso ler, né? Me comprometi com isso. E aí, a parte disso, né? Tem alguns livros, tem muitos livros, na verdade, que eu quero ler até o final do ano. Eu não sei se eu vou conseguir, mas alguns aqui que eu separei que eu quero muito ler neste momento, hoje, quando eu estou gravando isso, que eu quero muito ler. O primeiro é Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Aquele calhamaço está na minha estante há 2 anos. Eu preciso ler. E aí o pessoal do Bookster pelo Mundo agora fez uma leitura coletiva dele separada. Eu já tô super atrasada, porque o pessoal já começou a ler no mês passado, mas eu vou tentar correr atrás aí e, assim, eu conseguindo chegar na meta, né, as metas, na verdade, elas são muito tranquilas, então é uma expectativa aí de conseguir ler até o final do ano, né, o prazo é até ali perto do Natal, então, assim, acho possível, né, eu vou tentar, eu inclusive vou começar a ler ele hoje. O segundo que eu quero ler é o Atmosfera, da Taylor Jenkins Reid, né? Tá todo mundo falando, né? Então eu quero saber se eu sou do time que vai gostar ou do time que vai se decepcionar. Violeta, da Isabel Allende, que era para ter lido no começo do ano com o Clubinho da Mari, eu não dei conta. É, eu comecei a ouvir ele é, na Audible e gostei, mas eu não quero ouvir, eu quero realmente sentar para ler. E eu quero ler 3 da Valérie Perrin antes de ler Querida Tia.
né? Então, Querida Tia tá ali, é um livro que eu quero muito ler, mas eu quero ler 3 primeiro, antes de ler Querida Tia. Bom, gente, então foi isso. Eu estava muito afim de fazer esse vídeo já há muitos anos. Que bom que esse ano eu consegui. Espero que vocês tenham gostado. Todos os livros que eu falei nesse vídeo estarão listados aí na descrição do vídeo. Se vocês gostarem de algum e quiserem comprar, usem o meu link, porque vocês me ajudam. Vocês não pagam nada mais por isso. Curtam, por favor, esse vídeo. Se aparecer o botãozinho de hypar, que nunca aparece, mas se aparecer para vocês, por favor, deem um hype aí no vídeo para ele poder alcançar mais pessoas. Compartilhem com quem vocês acham que podem gostar. Não deixem de se inscrever no canal, por favor. E a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau, tchau!